Pessoal, meu nome é Gilmar e, como vocês sabem, eu sou investidor da Bolsa de Valores desde a década passada. E quando a gente fazia a gestão dos nossos ativos, a gente usava planilhas do Excel. Só que, com o passar do tempo, vários investidores, empresas foram criando plataformas, inclusive gratuitas, para auxiliar a gente que é investidor na gestão da nossa carteira, porque através destas plataformas a gente tem a percepção se está na hora de comprar mais ou até mesmo de vender ações, apesar de que o intuito nosso é comprar e permanecer com as ações por décadas. Mas através dessas plataformas isso facilita muito a nossa vida, porque a gente tem a percepção diária da rentabilidade da nossa carteira, até mesmo para a gente ter ciência se vale a pena ou não continuarmos com os investimentos. E antes de eu mostrá-los essas plataformas, esse aqui é o nosso canal. Temos 200 inscritos, 203 colaboradores. Eu agradeço a todos que se inscreveram e convido você a se inscrever também. Tem aqui uma playlist completa, tá vendo? Falando tanto da Bolsa Brasileira quanto da Bolsa de Valores americana. E sem enrolação, eu separei 3 plataformas que todas elas têm características. Tem pessoa que vai gostar mais de uma ou mais de outra. E eu vou começar falando para vocês dessa Status Invest. Eles têm uma parceria com o pessoal da Suno Research, aquela empresa de recomendações e de gestão de carteiras, e é uma plataforma razoavelmente bem organizada. Eles têm os recursos aqui da gente fazer comparativos com os principais índices, que é o Ibovespa e o CDI. Aqui a nossa carteira, segundo eles, está batendo o Ibovespa em 1%, ou seja, está com a rentabilidade positiva. Ele mostra aqui embaixo a projeção dos proventos e, inclusive, dá para saber, eles são bem precisos, dá para saber exatamente quanto a gente vai receber de proventos no mês. A composição da carteira é bem importante porque não são todas as plataformas que consideram os ativos do exterior, como os ETFs, os REITs e os stocks, né, que são as ações. E o Status Invest organiza isso tudo. E é um site razoavelmente bem organizado. Quando a gente clica nos itens, ele tem mais opções. Aqui ele consegue mostrar a distribuição através de gráficos, tá vendo? Dá para saber exatamente quanto é a porcentagem em cada setor, em cada segmento por setor. E ele tem um menuzinho lateral, onde dá para acessar outras configurações. Por exemplo, transações para adicionar ou remover ativos. Tem aqui a lista de todas as transações que a gente faz. Ele tem acesso à rentabilidade para você ter a noção de como anda a sua carteira. E é um site razoavelmente bem organizado. Ele mostra que, eu imagino que isso aqui seja o chamado beta, que é o risco retorno, que refere-se a quando a bolsa cai, qual a probabilidade do ativo cair. Aí aqui tá os ativos que provavelmente têm mais risco e aqui os ativos com menos risco, com um beta mais seguro. E o segundo site seria o Meus Dividendos. Ele está lançando a versão para assinantes, mas a versão gratuita dele é muito boa. Deixa eu atualizar. A versão gratuita dele é muito boa, inclusive é o que eu tenho mais predileção para usá-lo. Só que ele tem uma distinção, tá vendo aqui que a rentabilidade está bem menor? É porque eu tenho ativos no exterior, tá vendo? Com a rentabilidade razoável também. E ele não aglutinou os ativos do exterior, ele não juntou no mesmo cálculo.
Mas talvez isso seja uma vantagem para você ter noção mais detalhada a respeito da rentabilidade. Assim, é um site que tem uma didática, uma, uma facilidade muito grande. Eles conseguiram uma facilidade muito grande de transmitir informação. Ele tem aqui na lateral o acompanhamento dos aportes. Nossa carteira nós já investimos 10.500. Ele demonstra que os proventos acumulados e isso facilita muito para a gente saber qual é o real patrimônio e quanto a gente ganhou só em proventos para ter noção se o nosso investimento vale a pena ou não. Aqui embaixo ele mostra a projeção de quanto receberemos no mês, assim como o Status Invest. Apesar do Status Invest ser mais preciso, ele lança a informação com mais antecedência. Aqui ele também é preciso, mas, por exemplo, se o ativo for pagar proventos no final do mês, talvez ele só deixe para inserir a linha do ativo aqui no final do mês. Mas funciona muito bem. Tem aqui o gráfico, tá vendo? Bem organizadinho, em forma de pizza. E aqui dá para saber exatamente quanto temos em ações, em FIIs. Dá para ter acesso a toda a diversificação da carteira. O histórico de proventos, ou seja, é um site muito bem organizado. Um outro item que eu uso bastante é esse portfólio. Olha que negócio fantástico que eles fizeram. Dá para a gente classificar em ordem de rentabilidade. Temos aqui a rentabilidade considerando os dividendos e para você ver, ele destaca muito bem os ativos com maior e menor rentabilidade. Separa aqui as ações americanas, logo aqui embaixo, tá vendo? E também mostra a rentabilidade delas. Então, dá para organizar nossa carteira muito bem organizada através do site Meus Dividendos. E ele tem aqui também a projeção da média. Dá para a gente, a partir do momento que a gente tem 12 meses de empresa, de ações, ele mostra a média anual, tá vendo? Aí como eu comecei há 6 meses, ele só tem a média da metade do ano. Que no caso, se for considerar, ele está dando uma média de R$ 34,00 de dividendos mensais. Se a gente considerar o ano todo, iria para R$ 70,00 por mês de dividendos, considerando que fossem preenchidos todos os meses. Então, isso facilita muito a nossa vida, para a gente saber quanto receberemos no futuro. E o último sistema é esse aqui, que é o Investidor 10. Ele também é muito bem organizado, gratuito, como eu disse. Ele mostra que, assim como os demais, a evolução do patrimônio, tem a carteira em forma de pizza para a gente saber quanto temos em cada área de investimento. E ele também mostra a rentabilidade. Por exemplo, segundo ele, as ações americanas estão com a rentabilidade de 5%, os REITs também. Ele está bugado aqui, deixa eu tentar atualizar. Vamos ver se ele vai mostrar quantas ações eu tenho. Ah, essa área está bugada, tá vendo? Ele não está mostrando os ativos. Estamos realizando ajustes importantes na listagem dos ativos, realmente. Ele não está mostrando, mas ele mostraria aqui a rentabilidade de cada ativo. Ele também possui gráficos que são razoavelmente bem didáticos. Dá para ter a projeção da nossa carteira anual. Dá para ter a rentabilidade e a evolução do patrimônio desde a última década. Ele tem um sistema de comparação aqui. Tem um comparativo com os principais índices. Por exemplo, se for comparar a nossa carteira
a nossa rentabilidade com a rentabilidade do Ibovespa, segundo o site, nossa rentabilidade estaria negativa. E ele tem a posição de cada ativo, ou seja, é bastante organizado. Posição atual de cada ativo para você ver o que tem, o que tem mais investimento nosso é a Caixa Seguridade. Enfim, essas três plataformas são as principais no meu ponto de vista. E eu preciso que você me diga qual delas você usa. E você usa a versão paga ou versão gratuita? Lembrando aqui, gente, que, por exemplo, essa área de análise aqui é só para assinantes. A Status Invest também tem a área só de assinantes. Ele tem vários recursos para assinantes e, como eu mostrei para vocês, os meus dividendos também têm recursos exclusivos para assinantes. Então, esses três sites aqui, gente, são os principais. E lembrando, deixa a sua inscrição, deixa o like nos nossos vídeos. E muito obrigado, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês e que Deus abençoe a vida de cada um.